Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa primeira aula de Direito Empresarial. Que bom estar aqui com vocês, a gente iniciando o semestre, né? Com uma disciplina tão importante aí para os nossos cursos, né? Para os cursos que vocês aí estão participando, que é justamente a disciplina de Direito Empresarial. Afinal de contas, a gente tem que conhecer um pouquinho, não somente como que se dá a gestão de uma empresa, mas também saber como que se dá a legalização dela, a constituição dela, enfim, conhecer aí alguns aspectos importantes do direito empresarial. Eu sou a professora Janaína Vargas Testa, para quem ainda não me conhece, né? Sou mestre em Direito, também atuo como advogada e eu estou bem animada para começar com vocês essa disciplina de Direito Empresarial. Hoje a nossa aula, ela versa, na verdade, sobre tema de introdução ao direito empresarial. Então, a gente vai falar, assim, de aspectos gerais do direito empresarial. Não tão aspectos gerais, porque, na verdade, a gente vai entrar em assuntos muito importantes, que é falar justamente sobre os tipos empresariais, né? A gente vai fazer uma discussão introdutória sobre a figura do empresário, que também é um assunto muito importante. E a gente também vai adentrar em alguns assuntos principiológicos, mas também vamos falar sobre dois temas super importantes, que são os tipos de empresários, tipos, né, empresariais que nós temos no nosso país, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade das empresas. Vamos lá para a contextualização da nossa aula? Olha só, gente, então nós vamos falar sobre direito empresarial, né? Nós vamos falar sobre o conteúdo da nossa unidade 1, ok? E aí, qual é a contextualização, então, da nossa aula de hoje? A gente vai conversar como que surgiu o direito empresarial. Você já parou para pensar? Como que será que surgiu o direito empresarial? Por que houve a necessidade da gente criar uma legislação que regulamentasse as empresas, né? Aí a gente tem que voltar lá nos nossos estudos, lá na aula de História, quando a gente conversava um pouquinho sobre os primeiros, lembra lá do surgimento da burguesia, dos feudos, né, da sociedade medieval, que começaram a fazer as primeiras trocas. Na verdade, a gente já tinha algumas trocas comerciais, vamos dizer assim, antes mesmo do feudalismo, nas sociedades antigas, mas depois nós tivemos aí um aprimoramento dessas trocas comerciais, as primeiras instituições de manufatura, e depois nós criamos a figura da indústria, e é obviamente com a indústria que se cria fortemente a ideia de comércio, e com isso começam a surgir aí as primeiras leis do direito empresarial. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, entender como que isso refletiu no Brasil, né? O Brasil, na verdade, ele trouxe uma ideia de direito comercial que depois criou uma nova faceta para o direito empresarial. A gente vai entender um pouquinho essa transição, até para entender a lógica, né, do direito empresarial, né? Para que ele serve, onde ele se aplica. Então, é importante a gente fazer um pouquinho esse resgate histórico. Bacana? O que mais? Olha lá. A gente também vai falar sobre como que se dão essas relações comerciais hoje. Será que elas sempre foram da mesma forma? A gente vai ver que não. Quem são os sujeitos do direito empresarial? Gente, quem pode ser empresário no Brasil? Qualquer um que realiza atividade comercial. Será que com atividade comercial não? Acho que a gente poderia até utilizar a nomenclatura atividade econômica. Será que qualquer um que realiza atividade econômica no Brasil pode ser chamado de empresário? O que você acha? Eu sei que no dia a dia a gente fala como se todos fossem empresários, né? Qualquer pessoa é chamada de empresário no Brasil, mas a gente vai entender que para o direito, sob o ponto de vista da lei, nem todo mundo é empresário, né? Ainda que esteja realizando uma atividade econômica, buscando lucro, contratando, tendo colaboradores, empregados, buscando lucro, criando uma atividade econômica, ainda não é considerado empresário. A gente vai entender por quê, tá? Então, por isso que a gente vai falar desses sujeitos do direito empresarial. Ou seja, em síntese, a nossa aula versa sobre o quê? Olha lá, nessa aula, então, a gente vai falar sobre a competência, nossa competência, né, que a gente quer construir, é conhecer e compreender essas relações comerciais, falar um pouquinho dos sujeitos empresarial e como que se dá a ideia, né, qual é a relação do direito empresarial com o direito consumidor. Qual é a relação com a figura da empresa e o seu reflexo nas relações consumeristas, né? Sem dúvida alguma, são dois grandes temas do direito, vamos dizer assim, que são interligados, né? Apesar que eu penso que quase todos os ramos do direito estão interligados, mas, sem dúvida nenhuma, o direito do consumidor ele é muito importante. Por quê? Porque o empresário ele está justamente colocando produtos e serviços no mercado para quem?
qual é a destinação, né, dessa produção, dessa circulação de bens e serviços? É para o mercado consumidor, não é? Então, gente, esse é o contexto da nossa aula de hoje, tá? Nossos assuntos primordiais é entender essas relações comerciais, como elas se dão atualmente, é entender quem é a figura do empresário, quem pode, quem não pode ser empresário no Brasil. E aí a gente vai avançando, entendendo quais são os principais tipos empresariais existentes, e a gente fecha a nossa aula falando um pouquinho sobre a responsabilidade do empresário no Brasil. Bacana? É isso. Então, eu espero você daqui a pouco no nosso primeiro bloco. Vamos falar sobre teoria da empresa. Vamos falar da figura do empresário. E aí, gente, a primeira coisa que nós temos que já ficar muito claro para nós, muito claro na nossa cabeça, para a gente começar a entender esse processo todo, é que nem todo mundo é empresário no Brasil, não é todo mundo que realiza atividade econômica é considerado empresário. Por exemplo, quem tem uma cooperativa não é considerada empresa no Brasil, tá? Por exemplo, quem está numa sociedade simples, uma sociedade de intelectuais, imagina uma pequena sociedade de médicos, de engenheiros civis, não são empresários. Que mais? Geralmente, em regra, os profissionais liberais não são considerados empresários, ainda que eles criem uma sociedade, ainda que eles tenham o intuito de lucro, ainda que eles contratem pessoas. E mais, existem pessoas que estão proibidas, impedidas de exercer a figura de empresário. Tá? Então, é esse processo que a gente vai entender agora, tá bom? Então, vamos começar. E a gente começa falando um pouquinho sobre essa questão da teoria dos comércios, só para a gente entender como é que houve uma evolução, tá? Nós tivemos, gente, aqui no Brasil, vamos pensar um pouquinho a história aqui do Brasil para a gente poder entender esse processo. Então, olha só. Nós temos que lembrar que o Brasil era uma colônia portuguesa, não é isso? Que depois a família portuguesa, antes do Brasil se tornar independente, ela veio para o Brasil, isso lá em 1808, que a gente teve as aberturas do comércio brasileiro para as nações amigas. Nesse processo todo, nós tivemos uma influência muito grande da teoria da empresa, que era, na verdade, a teoria do comercial, a gente não falava empresa ainda, que era utilizada na França pelo Código de Napoleão, tá? O Napoleão, né, havia assumido lá, feito, né, todo um governo na França, e ele criou um Código Civil e criou um Código Comercial. O Brasil importou essa ideia do Código Comercial. Por quê? Porque o Brasil começou a fazer exportações, começou a trocar algumas relações comerciais, e aí precisava dizer o que eram essas relações comerciais. A gente precisava de uma lei para regulamentar isso. Foi então que a gente criou o Código Comercial de 1850. O que esse código dizia? Quem era empresário nesse momento? Empresário entre aspas, porque a gente não utilizava esse nome ainda, né? A gente utilizava comerciante. Quem era comerciante? Quem realizava atos de comércio. E o que era ato de comércio? Ato de comércio era o que a lei dizia. Então, por exemplo, a lei falava assim, quem faz compra e venda de bens móveis é considerado realizar ato de comércio, portanto, é comerciante. Quem faz, por exemplo, permuta, algum tipo de permuta, com questões de câmbio, né? Quem faz esse tipo de atividade também é considerado ato comercial, portanto, essa pessoa é comerciante. Era isso que a lei dizia, tá? E isso até hoje, na verdade, esse ato de 1850, essa lei de 1850, ela não foi totalmente revogada ainda. Tem alguns aspectos que ainda a gente se aplica. No entanto, nós tivemos uma evolução no mundo todo, que o Brasil sofreu esse reflexo da criação da primeira das indústrias, né? Vamos lá na tela para a gente ver, para a gente entender. Olha só, nós tivemos uma ascensão muito grande da indústria e dos serviços no século XIX e XX, que daí veio dizer o seguinte, escuta, não é só comércio que não é só quem realiza comércio que pode ser chamado de empresário, ou pode ser chamado de comerciante, não. A gente também tem a figura da indústria, temos a figura de serviços que estão aumentando no mundo todo. O Brasil, então, ele vem a importar isso. Primeiro a gente teve isso na Itália, e o Brasil depois acabou utilizando essa nomenclatura, que é a teoria da empresa. Ou seja, nós tivemos uma substituição para as ideias do que é ato de comércio para dizer, não, é empresário quem faz o quê? Quem exerce atividade empresarial.
Essa teoria da empresa influenciou o Brasil um pouco mais tarde, mas o Brasil acabou mudando o seu Código Civil e o Código Civil, ele adotou essa teoria da empresa. Foi aí que a gente teve, olha só, uma substituição daquilo que nós chamamos primeiro de direito comercial para direito empresarial. Gente, isso aqui é uma discussão eminentemente teórica, tá? É só pra gente entender, porque daí foi nesse momento que criou a ideia de empresário. E quem vai ser empresário, então? Aí a lei veio dizer pra nós, o Código Civil de 2002, no seu artigo 966, dizendo o seguinte: é empresário quem? Quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produzir ou circular bens e serviços. Ai, professor, isso não tô entendendo, não ajuda muito. Ok, vamos tentar destrinchar um pouquinho esse artigo 966 para a gente entender quem é empresário? Então, olha só. Empresário, gente, vai ser quem exatamente? Aquela pessoa que exerce de forma profissional, habitualmente, de forma habitual, não é esporádico, tá? Profissional aqui está dizendo que com habitualidade. E aí diz, então, quem exerce profissionalmente com habitualidade, atividade econômica organizada, ou seja, com o intuito de lucro, sempre tem que ter lucro envolvido. Além de ter lucro envolvido, tem também mais um aspecto importante, assumir os riscos dessa atividade econômica. Claro, assumir os riscos técnicos, os riscos econômicos que ela pode sofrer. E mais, também é considerado empresário quem, então, exerce atividade econômica profissional, com atividade econômica organizada. Essa questão organizada significa o quê? Que eu preciso aglutinar os 4 elementos que formam uma empresa, que é capital, mão de obra, insumo e tecnologia. Se eu articular de forma organizada esses 4 elementos, eu sou considerado empresário. E aí, claro, para produzir ou, comercializar bens e serviços. Perfeito, não é? Só que, olha só que engraçado, vamos lá para outra tela. Aí na outra tela vai dizer assim pra gente, só que não é considerado empresário quem? Quem exerce uma atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que tenha auxiliares ou colaboradores. E trouxe uma exceção, salvo quer dizer exceção, se constituir elemento de empresa. Então, nós temos que lembrar o seguinte, vamos até anotar aí, que cooperativa não é considerado empresário. Os profissionais liberais, em regra, não são considerados empresários. Quem está participando de uma sociedade simples não é empresário. E quem também exerce uma atividade rural não registrada na junta comercial também não é considerado empresário. Então, olha aqui, raciocina comigo. Então, olha só o que a lei fez. Quando ela criou essa teoria da empresa, ela falou quem é empresário e ela falou quem não é empresário. Então, os profissionais liberais, geralmente, são os que fazem atividade, o quê? Gente intelectual, científica. Vamos pensar aí, por exemplo, o médico, o dentista, o engenheiro, o arquiteto. Não, se ainda que eles criem uma sociedade, contratem pessoas, não são considerados empresários. Mas a lei diz que eles não são empresários, mas ela fala assim ao mesmo tempo, salvo se eles se constituírem como elemento de empresa. Parece difícil, mas o raciocínio aqui é bem simples. O que a lei está falando pra gente? É empresário todo mundo que exerce atividade profissional de forma organizada, atividade econômica organizada, não é isso? Não é quem faz profissão, quem é de atividade de natureza intelectual, blá, 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 blá. Salvo se constitui elemento de empresa. O que significa isso? Salvo, gente, se aquela atividade pessoal... Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine um médico. O médico tem lá o consultório dele bonitinho, tem a secretária dele. Eu vou lá para ser atendida por aquele médico especificamente. Existe uma relação pessoal entre nós, percebeu? É a pessoa do médico que eu estou contratando o serviço. Diferentemente, se esse médico tiver instituído dentro de uma organização empresarial, de um hospital, por exemplo, que vai ter vários outros médicos. Quando eu me dirijo a uma clínica, a um hospital, não é porque eu quero ser atendida por aquele médico. Não tem mais essa relação pessoal. Essa relação pessoal, ela abre espaço para uma relação o quê? Econômica organizada. Eu vou naquele hospital pelo serviço que ele é prestado. Aí eu passo do quê? Esse médico, que então era um profissional liberal, ele passa a ser o quê? Elemento de empresa. Quando ele passa a ser elemento de empresa, aí ele virou empresário.
Percebeu o raciocínio? É mais ou menos assim. Você sempre tem que pensar da seguinte forma. Aquela relação pessoal que existia, ela passa a ser o quê? Uma relação de atividade econômica organizada. É a partir desse momento, então, que esse profissional liberal, ele passa a ser elemento de empresa, portanto, ele se configura, ele é chamado de empresário. Bacana? Legal. Agora, e quem é que não pode exercer atividade empresarial? Primeiro, quem pode? Quem pode é quem tem capacidade civil, ou seja, quem é considerado capaz de exercer os seus atos da vida civil, tá? Aí, e quem também não está legalmente impedido de exercer atividade empresarial. Então, pois bem, primeiro, se eu preciso de capacidade, eu tenho que dizer quem é incapaz. Quem é incapaz no Brasil, gente? O incapaz, ele pode ser de forma relativa ou absoluta. Os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Eles não podem ser considerados empresários, tá? Também não podem os incapazes de forma relativa. Por exemplo, os menores de 16 e menores de 18, os maiores. Os ébrios habituais, ou seja, aqueles que bebem habitualmente, ou os viciados em tóxico. Aqueles que, por uma qualquer causa, seja transitória ou permanente, não conseguem exprimir a vontade deles. E os pródigos. Quem são os pródigos? São aqueles que gastam demais o seu dinheiro, tá? Em regra, então, os incapazes não podem ser empresários. Mas presta atenção, eles podem ser sócios de uma sociedade empresária. Sim, porque o sócio de uma sociedade empresária não é empresário. Ai, professora, que loucura. A gente vai entender isso ainda melhor. Ele não é. Mas o incapaz pode ser empresário individual? Não. Agora, ele pode ser sócio, desde que ele não tenha poder de gestão. Desde que ele esteja o quê? Acompanhado de alguém, do seu pai, do seu responsável legalmente, percebeu? Aí ele até pode. Desde que ele esteja assistido ou representado por alguém, como sócio e não tem poder de gestão. Tudo bem? Bacana. Agora, quem são os impedidos? Vamos ver? Os falidos, enquanto eles tiverem obrigações para pagar, tá? Leiloeiros, os servidores públicos não podem, deputados e senadores não podem, estrangeiros sem sede no Brasil, médico no exercício simultâneo da farmácia também não pode exercer atividade empresarial. Magistrado, Ministério Público também não pode, tá, gente? Também está impedido de exercer atividade empresarial, a não ser também na condição de sócio, desde que eles não tenham poderes de gestão. Tudo bem? Pois bem, então com isso a gente finaliza essa nossa primeira discussão, entendendo o que é empresário, quem tem capacidade para ser empresário e quem não está impedido de ser empresário. Bacana? Eu vejo vocês depois no próximo bloco. A gente vai ver uma situação, um problema agora, que é sobre a constituição de uma empresa, para a gente conseguir retomar e aprofundar um pouquinho o nosso conteúdo, o nosso conhecimento sobre justamente essa ideia da figura do empresário, não é? A gente já sabe que nós tivemos uma evolução aí na legislação brasileira, que o Brasil adotou a teoria da empresa, e quando o Brasil adotou a teoria da empresa, por justamente influência lá do Código Italiano, o Brasil disse quem é empresário, disse quem não é empresário, falou quem não pode ser empresário, né, que são os impedidos, e disse que os incapazes também não podem ser empresários. Entende-se? Empresário individual. Mas poderiam, em tese, figurarem como sócio, desde que não tenham poderes de gestão, desde que estejam representados ou assistidos por alguém, tá bom? Então, vamos ver essa situação, problema, para a gente tentar aplicar o nosso conhecimento. Vamos lá ver. Olha só. O Félix, gente, ele trabalha por 10 anos para uma grande empresa do ramo de rações, tá? Para animais domésticos, e ele foi demitido sem justa causa. Pois bem, ao invés do Félix, então, procurar um novo emprego, o que ele fez? Ele decidiu que seria mais interessante ele usar o conhecimento que ele já tem para dar início ao próprio empreendimento dele. Olha que bacana, né? Criando, então, um pet shop, que decidiu, então, chamar de Dog Cat. Pois bem, aí eu pergunto para vocês, quais são os requisitos que o Félix ele tem que observar para ele se tornar um empresário? Há algum impedimento, em tese, que a gente aplica a princípio a ele? Como é que funciona essa questão aqui, né? Que tipo de impedimento? Então, olha só que bacana, né? A gente pode o quê? Repensar o que a gente discutiu sobre as ideias primordiais introdutórias do direito empresarial. Olha lá, eu vou só ler
aqui o resultado da nossa situação problema, e aí a gente faz uma aprofundada nesse assunto. Vamos lá? Olha só que bacana. Então, quais os requisitos? Primeiro, ele tem que ter capacidade civil, ele não pode ter qualquer outro tipo de impedimento, né? É importante que a atividade também tenha cunho empresarial, né, usando os elementos do artigo 966, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão do parágrafo único. Então, tem algum impedimento que se aplica para ele? Em regra, não, né? Porque, afinal de contas, ele não é considerado o quê? Nem impedido, né, dessas questões. Então, gente, olha só que legal. Com esse exemplo do Félix, a gente consegue retomar alguns assuntos introdutórios do direito empresarial. Pois bem, quem é empresário? O artigo 966 do Código Civil diz pra gente, para ser empresário no Brasil, a gente precisa exercer habitualmente, de forma profissional, por isso profissionalmente, né? Uma atividade que pode ser produção ou circulação de bens e serviços. E essa atividade tem que ser econômica, portanto, visa o lucro, né? Com concurso de colaboradores, inclusive. E ela tem que ser organizada. Quando a gente fala atividade econômica organizada, a gente está dizendo o seguinte, olha, ela tem que aglutinar, ela tem que juntar os 4 elementos importantes para a organização de uma atividade empresarial. Que é o capital, que são os insumos, tecnologia aplicada, né? Mão de obra, enfim, são esses 4 elementos que cria essa ideia de atividade econômica organizada. Então, para ser empresário, eu tenho que reunir esses fatores. Só que o parágrafo único vai dizer o seguinte, olha, mas quem realiza atividade de natureza intelectual não é considerado empresário, ainda que ele venha contratar colaborador. A não ser que ele vire um elemento de empresa, a não ser que ele esteja inserido numa atividade econômica organizada. Aí ele passa a ser considerado empresário, né? E a lei vai dizer assim pra gente também, olha, mas para ser empresário eu preciso ter capacidade. Para me constituir como empresário individual, por exemplo, no Brasil, eu tenho que ser capaz. Eu não posso ser um absoluto incapaz, ou seja, ser menor de 16 anos. Eu não posso estar inserida lá nas hipóteses do relativamente incapaz. Não posso ser pródigo, não posso ser um ébrio, um viciado em tóxico, não posso não conseguir exprimir a minha vontade, não é? Porque eu não posso me inserir como empresário individual. Mas aí, lembrando, gente, dessa questão da capacidade, que em algumas situações eu posso atuar como sócio, desde que eu não tenha poder de gestão e desde que eu esteja representado ou assistido por alguém, tá? Mas eu não posso ser empresário individual, a não ser que eu inicie minha atividade empresarial e depois eu me torne incapaz. A gente chama isso de incapacidade superveniente, ela surge depois. Então, eu tô lá realizando uma atividade empresarial, sou empresário individual, eu sofro um acidente e fico incapaz, por exemplo. Aí eu posso até continuar minha atividade empresarial, mas eu tenho que ter autorização judicial, eu tenho que ter alguém me representando, percebeu? Pois bem. Só que daí, e se eu preencher todos esses requisitos, eu também não posso ser impedida, né? Por exemplo, eu não posso ser uma magistrada, fazer parte do Ministério Público, ser um servidor público. Por quê? Porque nesse caso, eu também estaria impedida de exercer, de ser um empresário individual no Brasil. Tá bom? Bacana, né? Percebendo que, então, o nosso amigo Félix não se enquadra em nenhuma dessas situações, ele pode, então, exercer atividade empresarial. Legal? E com isso a gente fecha, então, a nossa SP. Olha que discussão bacana, importantíssima, parece boba, mas não é. A gente vai falar um pouquinho sobre os princípios jurídicos que se aplicam à atividade empresarial. E, gente, são, na verdade, princípios importantes, e eu até digo mais, eu acho que hoje, principalmente quem vai trabalhar dentro de uma organização empresarial, vai trabalhar, ainda que não seja na área de gestão, você vai trabalhar na área de RH, departamento pessoal, principalmente, mas se também for trabalhar na área comercial, vai ter contato com o público, com o consumidor, enfim. Todo mundo que está dentro de uma atividade empresarial, ele precisa ter noção desses princípios. A gente precisa mudar um pouco a cultura brasileira, né? E se adequar a esses princípios, fazer valer o que está na nossa Constituição Federal. Porque só assim a gente vai evoluir enquanto empresário no Brasil, né? Penso eu, por exemplo, né? Acredito que vocês também devem concordar, mas também se vocês discordarem não tem problema, né, gente? A gente vive numa democracia e a gente tem que... Aliás, eu acho muito positivo, né, quando a gente não concorda, porque desde que a gente consiga debater de uma forma respeitosa, né? E isso é importante. Mas é importante a gente saber que esses princípios existem no Brasil, esses princípios estão, inclusive,
expressos em algumas leis, eu vou citá-las, inclusive, e também estão expressos na Constituição Federal. Para quem não sabe, a nossa Constituição Federal ela é o documento jurídico mais importante que nós temos. Por quê? Porque a gente tem a Constituição Federal como se ela estivesse no topo dessa legislação e a gente tem toda a legislação que vai se adequar a ela, tá? Então, daí a importância da Constituição Federal, tudo bem? Então, essa Constituição, ela traz alguns princípios aplicados à atividade econômica. E mais, além dela trazer isso pra gente, a gente tem uma legislação que tenta coibir certas práticas, vedar certas práticas empresariais do Brasil, justamente para fazer valer esses princípios. Não é bacana? Vamos começar então? Olha lá. E a gente começa falando um pouquinho sobre quais princípios o direito vai trazer pra gente. Na verdade, a doutrina, quando eu tô falando de doutrina aqui, eu tô falando dos estudos do direito empresarial, tá? Dos livros de direito empresarial. E aí eles vão discutir alguns princípios jurídicos, então vamos conversar sobre alguns deles. Eu vou falar um por um, tá? Vamos falar primeiro desses dois aqui juntos. Liberdade de contratar e regime jurídico privado. O que significa isso? Significa dizer que no Brasil, a gente vai aplicar a gente diz assim, as regras do direito privado no direito empresarial. Por que o direito empresarial ele é um ramo do direito privado? Quando a gente diz que algo é do direito privado ou que se aplica ao regime jurídico privado, a gente está dizendo o seguinte, que o Estado, em regra, tá, gente? Porque há exceções, o Estado não tem que interferir muito na atividade econômica e não tem que interferir muito nas relações comerciais. Ou seja, elas têm que ter uma liberdade de negociação, liberdade de contratação, poder dizer quem elas vão poder contratar, quem elas não vão poder contratar. Ou seja, a ideia de regime jurídico único, né, regime jurídico privado, é que as relações entre empresas, né, as relações privadas, interessam as próprias partes. Elas têm a liberdade de fazer suas negociações, de estabelecer seus contratos, de dizer o que vai estar naquele contrato ou não, de qual, por exemplo, o índice econômico que elas vão colocar lá para justamente atualizar, né, a negociação que está sendo feita, percebeu? O próprio preço que elas vão estipular, enfim. Dar liberdade para as partes. Quando a gente fala em regime jurídico privado, é essa ideia de que os particulares têm a liberdade para fazer suas próprias negociações, tá? E é claro que a gente vai aplicar o direito empresarial aqui, esse regime jurídico privado, obviamente. Agora, isso não significa que o Estado nunca possa impor algumas condições ou que o Estado não possa estabelecer limites. O Estado pode. E por que o Estado faz isso? Ele faz em algumas situações para o jeito de política econômica, situações, por exemplo, para não ocorrer abuso do poder econômico, para não se criar, por exemplo, cartéis no Brasil, ou seja, vai estabelecer limites para a constituição de empresas, para fusões de empresas, percebeu? Para que essas empresas não possam controlar o mercado. Vocês estão entendendo? Então, por isso que existe um regime jurídico privado que dá essa liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tenta frear um pouco. O Estado, ele pode fazer isso, tá? Pois bem. Livre concorrência, gente. Esse princípio é super importante, tá? Ele está expresso, inclusive, na nossa Constituição. E aí, o que a gente tem que lembrar da questão da livre concorrência? Que no Brasil, a gente veda, por exemplo, a concorrência desleal, a gente veda o abuso do poder econômico. Nós temos, inclusive, uma lei, que é a Lei 12.529 de 2011. Essa lei é chamada de lei antitruste, ou também chamada de truste, né? Na verdade. Ou chamada também de lei do direito concorrencial. Sabe o que ela vai trazer pra gente? Ela vai dizer quais são as vedações, o que é proibido, né? Em relação de atividade que é considerada concorrência desleal ou abuso do poder econômico. E ela vai, inclusive, trazer sanções para crimes contra a ordem econômica. Né? Então, ela traz penalidade para as empresas, né? Para as empresas, por exemplo, que formam cartéis, para empresas, por exemplo, que desviam clientela, para a empresa que tenta controlar o mercado consumidor de alguma forma com o seu poder econômico, percebeu? Então, a lei, ela faz isso, ela traz essas vedações e ela impõe sanções para as empresas. Por que existe essa lei? Justamente para a gente fazer valer o princípio da livre concorrência. Essa é a ideia, tá? Então, vamos voltar lá. Quem mais? Princípio da função social da empresa, importantíssimo. Eu vou deixar ele por último, porque a gente vai falar dele daqui a pouco, tá?
Princípio da preservação da empresa. Sabe onde que nós vamos aplicar aqui? A gente vai aplicar esse princípio na lei de falências, que vai estabelecer a recuperação judicial e extrajudicial das empresas. Por que nós temos no Brasil uma lei que regulamenta a recuperação judicial de empresas? Recuperação extrajudicial de empresas? Para preservá-la. A ideia é o quê? É que essa empresa não venha a fechar as suas portas, para que não coloque um monte de trabalhadores na rua, né? Ou seja, eu crie uma massa de desempregados no país. E a ideia é o quê? A gente tem que lembrar que uma atividade empresarial ela é super importante porque ela é uma geração de riquezas no país, geração de emprego e de riquezas, tá? Então, ela é importantíssima, né? É essencial, imprescindível para a nossa economia. Então, a gente tem que tentar preservá-la. É nesse sentido de tentar preservá-la que a lei criou a ideia de recuperação judicial e extrajudicial, por exemplo. Recuperação judicial é assunto lá na nossa 4ª aula, tá? E que mais? Aí a livre iniciativa, qualquer um pode iniciar atividade empresarial no Brasil, desde que, obviamente, atenda algumas qualificações, né, gente? Em alguns casos, exige-se, inclusive, autorização do poder público, né? E livre empreendimento, livre motivação interna de capitais. Aqui tá tudo relacionado, né? Que é essa total liberdade que deve existir na atividade empresarial, tá bom? E aí, lá o artigo 170 da Constituição, olha o que ele vem dizer pra gente, que bacana. Ele fala o seguinte, olha, a ordem econômica, ela tá baseada na livre iniciativa, mas também no trabalho humano. Tem que respeitar a justiça social, tem que respeitar, inclusive, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Vamos lembrar da ME e das EPPs, microempresa e empresa de pequeno porte, tá? E aí ele fala, olha, é assegurado a livre exercício da atividade econômica, salvo nos casos de autorização, em que a autorização exige-se autorização do governo, né, para iniciar a atividade empresarial. O que o artigo 170 da Constituição está falando para a gente? Olha, existe uma liberdade, livre iniciativa, só que a ordem econômica, ela também não pode violar o direito do consumidor, ela não pode violar o direito ambiental, ela não pode... a questão dos direitos dos trabalhadores, né? Isso é a ideia de função social da empresa. Quando a gente fala da função social da empresa, a gente tem que lembrar que a empresa não existe apenas, tão somente, para dar lucro para os seus proprietários. Ai, professora, não. Se pensar assim, a gente não vai evoluir enquanto sociedade, nem enquanto sociedade econômica, e nem enquanto sociedade no sentido mais social. Não vamos, gente. Tá? A gente precisa entender que todo mundo precisa ter um salário digno para poder comprar, para que nós sejamos consumidores, para fazer circular mercadoria, bens e serviços no nosso país, as pessoas precisam ter um salário digno para isso. Então, eu não posso explorar o trabalhador, porque quanto mais eu exploro o trabalhador, quanto menos ele ganha, mais eu ganho, eu crio desigualdade e vira tudo uma situação caótica. Tá? Enquanto a gente não evoluir nesse pensamento, a gente não vai evoluir enquanto sociedade. Certo? E é isso que a gente vai fechar agora, olha, função social da empresa, que é justamente o quê? Claro que a atividade empresarial, ela vai atender o interesse particular individual do empresário, sim, mas ela também tem que atender os interesses da coletividade. Isso é a função social de uma empresa. Ela tem que gerar empregos, ela tem que trazer desenvolvimento social, preservar o meio ambiente, recolher tributos, né? Inclusive, isso está lá, né, no artigo 47 da Lei de Falências, tá bom? Legal, né? Então, essa é a nossa discussão aí sobre os princípios que se aplicam à atividade econômica. E a gente fecha aqui essa nossa discussão. Função social e livre concorrência. A gente vai agora ver uma situação, um problema, e tentar aplicar um pouquinho o nosso conhecimento sobre esses princípios, né, que regem a atividade, que deveriam, pelo menos, né, estar aí regulando a atividade econômica. Bacana? Vamos lá. Pois bem, o que o Félix... O Félix é o nosso amigo que abriu o pet shop, né? O que o Félix quer? Ele tomou conhecimento de que uma empresa, ela tem que atender aquilo que chamou-se de função social da empresa. Esse termo chamou até a atenção dele, porque ele não sabia exatamente o significado disso. Pois bem, o Félix, então, ele foi alertado por um amigo que ele deveria tomar cuidado para não adotar práticas que violassem a livre concorrência.
Gente, o que será que o nosso amigo Félix poderia fazer para não violar a concorrência? O que vocês acham? O que a empresa de Félix, então, deve ou não fazer para cumprir a função social dele e para não atentar com o princípio da livre concorrência? E aí? Vamos imaginar que seja você. Você vai constituir uma empresa, né? E vamos imaginar também que você seja um empresário que quer, na verdade, ser um empresário bem assim, ligado, né? A essas novas, como eu já vou dizer, não vou dizer tese, porque daí parece que é uma coisa que nunca vai ser aplicada realmente, né? Mas vamos pensar assim, essa nova ideia do que a gente entende para uma atividade empresarial. Pensar essa questão da função social, né? Responsabilidade social, são termos aí que, a gente fala, são termos que estão na moda. Mas são termos, na verdade, gente, que eu espero que fiquem na moda mesmo, mas que seja incorporada à cultura empresarial. Essa é a minha... É o que eu espero. Eu imagino que deve ser o que vocês esperam também, né? Então, vamos imaginar que você seja um empresário totalmente consciente. Você quer iniciar atividade empresarial, né, atentando, ou seja, observando esses princípios. O que você precisa fazer? O que você acha? Vamos ver o que o Félix pensou. Olha só. O Félix, gente, na verdade, ele disse o seguinte, olha, eu preciso seguir a legislação trabalhista, sim, eu preciso seguir a legislação tributária, gente, recolher tributo. Professora, mas eu não quero pagar tributo, tem muito tributo no Brasil, e aí depois esse dinheiro não volta, esse dinheiro, na verdade, é um bando de corruptos políticos. Gente, não podemos pensar assim, sabe, porque a gente tem que fazer a nossa parte, senão vira um bolo de neve, mas enfim. Também tem que respeitar a legislação ambiental. Claro, auferir lucro, mas também entender que a minha empresa, ela tem que entender os interesses da coletividade, de trabalhador, poder público, sociedade em geral, né? Eu tenho que me abster de fazer práticas predatórias como o dumping, o cartel, a capacitação ilícita de clientes, propaganda abusiva, propaganda enganosa, que é muito mais comum que a abusiva, difamação, difamar empresas. O que é a prática do dumping? Vocês conhecem? Na verdade, é uma prática ligada ao direito internacional, né? Ligada ao mercado internacional, que é mais ou menos assim, você produz e aí você exporta para outro país e quando você exporta, você vende lá no mercado abaixo do custo, né? Aquele produto. Por que você faz isso? Porque você quer vender com valores menores do que os produtos nacionais para controlar o mercado. Imagina assim, o Brasil vai vender para a Argentina. Aí eu produzo algo aqui e eu vendo lá na Argentina com valor abaixo do meu custo para poder concorrer com os produtos argentinos e o que? Controlar o mercado, ou seja, me inserir no mercado. Percebeu? Isso é a prática do dumping, que é considerada uma prática predatória para o comércio internacional, tá? Então, eu tenho que evitar esse tipo de prática. Essa é a ideia, né, gente? Ok? Bacana? Legal. E com isso, então, a gente fecha a nossa situação problema. Vamos para o nosso momento de interação? Momento de você enviar a sua dúvida, momento também de você fazer um exercício que eu trouxe aqui para ver se você tá entendendo a nossa matéria. Legal? Eu vou dar um tempinho para você fazer, tá vendo? É um exercício aqui que você tem que procurar a resposta correta. Eu volto daqui a pouco para resolver o exercício e para responder eventuais dúvidas de vocês. Até daqui a pouco.
Oi, gente. Olha só, eu tô vendo que tem algumas dúvidas em relação à questão do servidor público, ele ser ou não empresário. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente está falando do servidor público estatutário, aquele que é regido, tá? Por um estatuto do servidor. Vamos pensar lá, o servidor público federal, ele é regido pela Lei 8.112 de 90, né? Então, são os concursados que estão regidos por um estatuto, são um servidor público estatutário. Eles não podem ser empresários individuais, tá? Mas eles podem ser, por exemplo, sócios de uma empresa, de uma atividade empresarial, de uma sociedade empresária, desde que eles também não exerçam poderes de gestão, tá? Dependendo da situação, eles podem. Aí a gente vai ter que verificar o Estatuto do Servidor que é aplicado à hipótese, tá bom? No caso do servidor público federal, em regra, ele não pode ser empresário, a não ser em algumas situações que ele poderia ser sócio, desde que ele não exerça poder não exerça poder de gestão, tá? Existem algumas possibilidades nesse sentido. Aí a gente tem que avaliar qual é o servidor público. Então, na verdade, eu falei aqui da regra geral, tá? A gente não trabalha as especificidades, porque daí é muita coisa pra gente conversar, não dá tempo. Mas, no aspecto geral, o servidor público estatutário, ele não pode ser, ele está impedido de exercer atividade empresarial como empresário individual, tá bom? Pois bem, meus queridos, vamos responder aqui o nosso exercício? Olha só que bacana. Entre as pessoas físicas que estejam em pleno gozo da capacidade civil, ou seja, ela é capaz, e as quais a legislação não impede que elas possam exercer atividade empresarial, estão incluídos os. Então, ele quer saber, gente, quem é que pode exercer atividade empresarial. Magistrados e membros do Ministério Público podem? Não. Em regra, não, tá? Em regra, eles não podem ser empresários, a não ser em algumas situações como sócios, desde que também não tenha poder de gestão, enfim. Estrangeiros naturalizados há mais de 5 anos para sociedades de radiodifusão? Também não, porque a Constituição impede, tá, que estrangeiros façam esse tipo de atividade. Os parlamentares federais, no caso de sociedade que goze de favor do poder público, também não, tá, gente? Ao contrário, tá bom? Falidos não reabilitados? Também não pode, porque só os reabilitados é que poderiam exercer atividade empresarial. Logo, a nossa resposta é a letra C. Quem é o emancipado? O emancipado é aquele que atinge a maioridade civil, tá? A lei diz que os maiores de 16 e os menores de 18 anos, eles são relativamente incapazes. Se eles são relativamente incapazes, significa dizer o quê, gente? Que eles não podem ser empresários. Mas se o maior de 16 e menor de 18 se emancipar, como que ele se emancipa? São diversas as condições. Imagina que ele venha se casar. O casamento é uma possibilidade de emancipação. Se ele vier a se emancipar, ele pode ser empresário individual, tá? Vou repetir que as regras de impedimento, elas se aplicam em tese para o empresário individual, tá? Em algumas situações, elas não vão se aplicar para o sócio de uma sociedade empresária, porque o sócio de uma sociedade empresária não é empresário. Não, professora, não. Quem é empresário numa sociedade é a sociedade, é a empresa, a pessoa jurídica e não os sócios. Os sócios em si, não, tá? O sócio é o mero empreendedor. Desde que também, obviamente, ele não tenha poderes de administração, poderes de gestão. Tudo bem? Não vamos esquecer isso, tá? E com isso, então, a gente fecha aí nosso momento de interação. Tipos e classificações de empresas. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os tipos empresariais. Gente, primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte. Quando eu estou falando, por exemplo, de tipos empresariais, eu estou falando do empresário individual, eu estou falando de uma sociedade limitada, eu estou falando de uma sociedade anônima, eu estou falando de uma EIRELI. EIRELI, para quem não sabe, é a empresa individual de responsabilidade limitada, né? Eu estou falando desses tipos empresariais. Temos outros também, tá? Temos sociedade em nome coletivo, temos sociedade por comandita simples. Esquece. Totalmente inútil esse conhecimento, porque não existe no Brasil esse tipo de sociedade. Não existe. Existe na lei só, tá? Mas na prática não existe. Pois bem,
Quando eu tô falando de microempresa, de empresa de pequeno porte, de MEI, microempreendedor individual, eles não são tipos empresariais. Não. É errado eu achar que eles são tipos de classificação de empresa, são um tipo de empresa. Não, eles não são, tá? O que eles são, na verdade, é enquadramento. Então, assim, ó, vou dar um exemplo, presta atenção. Eu, Janaína, sou uma empresária individual. Sou sozinha numa empresa, abri uma empresa, só que eu sou empresária individual. Eu posso me constituir como MEI? Eu posso me enquadrar como MEI? Sim. Imagine que eu seja uma sociedade limitada. Eu e minha amiga Carla montamos uma sociedade. Uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada. Podemos nos tornar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte? Sim, desde que a gente atenda os requisitos legais. Então, perceba que tipos empresariais é uma coisa e esses tipos empresariais podem se tornar microempresa, pode se tornar uma empresa de pequeno porte, desde que eu atenda os requisitos da lei, tá? Mas microempresa e empresa de pequeno porte não são tipos empresariais, é isso que eu quero que vocês entendam. Tipos empresariais são esses que a gente vai conhecer agora, tá? Pelo menos os importantes, porque os demais que estão previstos na lei não interessam pra gente, porque eles não existem no mundo real, tudo bem? Então, vamos lá, olha só. Então, gente, atividade empresarial, o que vai acontecer aqui? A atividade empresarial, ela pode ser exercida de forma individual ou eu posso criar uma sociedade. Posso fazer as duas coisas, certo? E daí, como é que funciona? Se eu quiser me tornar uma sociedade, eu posso ser uma sociedade limitada ou eu posso me tornar uma sociedade anônima. Se eu quero exercer atividade empresarial de forma individual, eu posso ser um empresário individual ou eu posso ser uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma EIRELI. Professora, qual é a diferença? Vamos entender um pouquinho isso aqui? Então, olha só. Primeiro, o que eu quero que vocês entendam? Eu sou a Janaína, certo? Então, eu sou a Janaína, meu nome é Janaína Testa, sou uma pessoa natural, uma pessoa física. Eu quero constituir uma empresa só como uma empresária individual. Então, eu abro lá, Janaína Testa Confecções. Essa é a minha empresa individual. Eu e essa empresa, na verdade, nós somos uma pessoa só, tá? Ainda que eu tenha um CNPJ, porque eu vou ter, porque a Receita Federal vai me exigir que eu tenha. Ainda que eu vá lá na junta comercial, me registre, faça o meu registro como empresária individual, não existe uma separação entre a Janaína pessoa física e a Janaína empresária individual. Tanto que há até uma responsabilidade direta minha e de forma ilimitada por todas as dívidas que eu vier a contrair como empresária individual, tá? Essa é a figura do empresário individual. Eu tenho sócio? Não. Sou eu sozinha empresária individual. Tudo bem? Agora, vamos imaginar que eu queira, na verdade, constituir uma pessoa jurídica. Eu não quero ter sócio, eu sou Janaína sozinha, mas eu quero constituir uma sociedade, eu quero constituir uma pessoa jurídica. O que eu faço? Eu posso constituir uma EIRELI. A EIRELI, ela é uma empresa, pessoa jurídica, mas com uma só pessoa, entendeu? Por que, professora, que eu vou querer EIRELI e não vou querer ser empresária individual? Porque na EIRELI eu tenho a separação entre Janaína, pessoa física, e Janaína, empresa. Percebeu? Por quê? Porque aqui eu vou construir uma pessoa jurídica, tá? Agora, nas sociedades, quando eu tô falando de sociedade, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter sócio. É 2 pessoas no mínimo, tá? Só que, gente, para bagunçar toda a nossa vida, nós tivemos uma alteração legislativa agora em 2019, bem recente, tá? Que, na verdade, permitiu que houvesse, sim, uma sociedade limitada com uma só pessoa. A gente chama de sociedade unipessoal. É loucura, né? Loucura. Pois é, então vamos lá ver isso aí. Olha só. Então, a sociedade limitada, gente, ela pode ser formada, apesar dela ser uma pessoa jurídica. Então, olha só, vou dar um exemplo. Imagine aqui que eu tenha a Maria e o João. Eles são 2 pessoas que criam a PJ. É a PJ que é a empresa. É a PJ que é a empresária. Não são os 2 aqui. Percebeu? Por quê? Porque eles criaram a pessoa jurídica. Essa é a sociedade. Agora, a sociedade limitada eu também posso constituir com uma pessoa só. A lei permite que isso seja possível. Mudança recente na nossa lei, tá? Pode ser formada por uma ou mais pessoas com responsabilidade limitada ao nosso capital. Então, vai ser, geralmente, limitada com a minha responsabilidade com o valor das cotas que eu integralizei, né, na formação do capital dessa empresa, tá?
E qual, agora a sociedade anônima? A sociedade anônima nunca vai poder ser feita por uma pessoa só, tá? A sociedade sempre vai ter, na verdade a gente não chama nem de sócio, a gente chama de acionista. São pessoas que vão comprar ações, e se elas forem uma sociedade anônima de capital aberto, essas ações vão ser vendidas na Bolsa de Valores, podem ser transmitidas com facilidade, não precisa nem alterar o contrato social, até porque sociedade anônima não tem contrato social, sociedade anônima tem estatuto. Então, qual é a diferença da sociedade limitada para a sociedade anônima? Na sociedade limitada, eu vou constituir um contrato social. Vou dizer qual é o objeto da minha empresa, o capital social, quem são os sócios, quem vai ser o administrador, se vai ter conselho fiscal, se não vai. Eu vou criar tudo isso no meu contrato social. E se eu mudar o sócio, se eu quiser transferir uma cota da minha sociedade, eu vou ter que fazer alteração desse contrato social, tá? Agora, na sociedade anônima, não. Na sociedade anônima existe um estatuto. Eu fui lá e comprei uma ação, me tornei acionista naquela empresa e eu vou aderir ao estatuto, tá? Claro que esse estatuto pode ser mudado, esse estatuto é votado, inclusive em Assembleia Geral. Agora, não é todo mundo que vai ter direito ao voto, porque existem ações que têm direito ao voto, ações que não têm direito ao voto. Aí vai depender da sociedade anônima, tá bom? E além das sociedades, aí nós temos as duas figuras de empresário, que é o empresário individual e o empresa individual de responsabilidade limitada. Aqui é uma pessoa física, aqui a gente tem que lembrar que cria uma pessoa jurídica, tá? Essa é a grande diferença, tá bom? Então, aqui eu tenho um empresário individual que vai responder de forma ilimitada, é muito comum nos profissionais liberais, que tem uma certa vantagem, aí eles podem pedir o enquadramento como MEI, como microempresa ou com empresa de pequeno porte, a depender do faturamento, né? MEI até 81 mil, faturamento anual, tá, gente? Microempresa até 360 mil e empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800. Uma empresa de individual de responsabilidade limitada, a responsabilidade aqui é limitada ao capital social que eu integralizei, ou seja, que eu formei para essa empresa, tudo bem? E eu preciso ter um capital mínimo inicial. Qual que é o meu capital mínimo inicial? O valor mínimo de 100 salários mínimos. Esse é o grande problema da empresa individual de responsabilidade limitada. Eu tenho que ter um capital mínimo para constituir a pessoa jurídica. Para ser empresário individual, não tem um capital mínimo. Só que qual é o grande problema de ser empresário individual? A minha responsabilidade, né? Que é ilimitada. Percebeu? Essa confusão que vai gerar entre dívidas pessoais e dívidas do empresário individual. Na empresa individual de responsabilidade limitada, isso não ocorre, porque a gente tem uma separação. A gente tem uma responsabilidade limitada ao capital social que eu integralizei, percebeu? Então, a gente tem essa separação entre empresa e pessoa física, tá? Pessoa natural. Aí vocês podiam perguntar, mas professor, agora eu posso constituir uma sociedade limitada com uma pessoa só e não preciso ter capital mínimo. Pois é, olha que loucura. Não é uma loucura? Posso constituir uma limitada sozinha e não preciso ter o capital social de 100 salários mínimos que exige para a Eireli. Pois é, gente, é uma mudança da nossa legislação. Qual é o intuito dessa mudança? Qual é o objetivo? Desburocratizar a atividade empresarial. Permitir que as pessoas constituam mais empresas no país para aumentar a atividade econômica. Essa é a ideia, tá bom? Legal, né? Bacana. E com isso, então, a gente fecha aí a nossa discussão. Que tipo de empresa escolher? Olha só. Vamos pensar uma situação, um problema agora, em que uma pessoa vai iniciar a atividade empresarial dela e ela precisa escolher um tipo de empresa, certo? O que eu me constituo? Me constituo como uma empresária individual? Eu crio uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma Eireli? Ou será que eu consigo um sócio e vou constituir uma sociedade? Faço uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima? Claro que eu tenho que dizer para vocês que a sociedade anônima ela tem muito mais rigor para ser criada, né? Ela tem que ter uma autorização muito maior, para um processo muito burocrático. Geralmente, a sociedade anônima, ela é criada com empresas de grande poder econômico, né? De grande porte, tá? Então, é por isso que a maioria das vezes... Aliás, gente, eu vou dizer para vocês que 98% das empresas no Brasil são de sociedade limitada, tá? Para vocês verem a importância que ela tem no mercado, tá bom? Pois bem, então vamos lá ver a situação. Olha só, o que diz aqui pra gente?
O Félix, então, ele consultou um profissional, porque ele queria fazer a opção do tipo de empresa que ele queria criar. Professor, ele pode criar uma microempresa? Não, porque que microempresa não é tipo de empresa, eu já falei. Microempresa é o enquadramento que eu faço depois que eu constituí o meu tipo de empresa. Eu montei uma sociedade limitada, ok. Mas eu quero pagar menos tributo, eu quero, por exemplo, me aderir ao Simples Nacional, ok. Eu posso me aderir, então eu posso me tornar microempresa, empresa de pequeno porte? Sim, desde que o meu faturamento anual lá corresponda. Aí eu posso me tornar, mas não é tipo de empresa, tá? Pois bem, então eu quero criar meu pet shop. Aí foi apresentado para ele, para o nosso amigo Félix, as possibilidades que ele tem. Gente, o Félix, ele é casado e ele quer a ajuda da esposa dele. Então, eu tenho 2 pessoas aqui que querem constituir uma empresa. Pode ser empresa individual? Pode ser Eireli? Não. Pode ser empresário individual? Não. Pode ser sociedade? Sim. Ele quer uma sócia. Então, ou ele vai fazer a opção de uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, né? E aí ele quer usar as verbas rescisórias dele para integralizar o capital social inicial da empresa. Ele pode fazer uma sociedade anônima? Claro que não. A gente já está vendo que é o quê? Uma empresa de poder econômico de pequeno, né? Uma pequena empresa que ele está querendo criar. Tanto que ele vai integralizar já o capital social dele. Então, obviamente que nós não estamos falando de sociedade anônima. E eles só desejam ser responsabilizados até o limite em que eles forem integralizar. Então, nós estamos falando do quê, gente? Nós estamos falando de sociedade limitada, né, gente? Qual é a modalidade que ele pode aqui, então? Olha só, ele só pode constituir uma sociedade limitada. Por quê? Aqui a responsabilidade dos sócios vai estar limitada ao capital social integralizado, né? As cotas que foram colocadas. Cada um dos sócios vai receber uma porção das cotas àquilo que foi integralizado ao capital da empresa, né? Na Constituição. Percebeu? Então, consegue entender por que o nosso amigo Félix aqui, ele não pode aderir a um outro tipo de empresa? Ele quer ter sócio. Se ele quer ter um sócio, ele só pode ser o quê? Só pode criar uma sociedade, ele não pode ser empresário individual e ele também não pode ser uma Eireli, porque ele quer ter uma sócia, ele é mulher. Então, ele pode fazer a aderência de uma sociedade. Se ele quer uma sociedade que tenha um capital lá com as verbas rescisórias dele, se ele quer integralizar o capital social dessa empresa com base nessas verbas rescisórias e ele quer ter uma responsabilidade limitada ao capital social que ele está investindo, então ele só pode o quê, gente? Ele só pode criar uma sociedade limitada. Olha que legal, não é bacana? Então, legal, né? E com isso a gente fecha, então, a nossa situação problema aí de número 3. Vamos falar de responsabilidade civil da empresa? Então, vamos lá. Primeiro, o que é esse nome, responsabilidade civil? O que isso tem a ver? Aliás, o que é responsabilidade? Olha só, o nome já diz muita coisa. Responsabilidade significa que eu vou responder por algo, que eu tenho responsabilidade por algo, né? E quando a gente fala responsabilidade civil, nós estamos falando responsabilidade no campo civil, ou seja, nas relações familiares, nas relações consumeristas, nas relações empresariais, nas relações entre os particulares, né? Quando eu estou falando, por exemplo, em responsabilidade penal, eu estou falando em alguém que vai responder por um crime. Percebeu? Quando eu falo assim, responsabilidade administrativa, eu estou falando, por exemplo, de um servidor público que vai responder administrativamente perante o órgão que ele trabalha. Quando eu estou falando de responsabilidade civil aplicada à empresa, eu estou falando dessa responsabilidade que nós temos em indenizar uma outra pessoa quando eu gero a ela um dano. Eu gerei um dano, eu gerei um prejuízo. A minha atitude, a minha conduta, que pode ser uma ação, mas também pode ser uma omissão. Imagina que eu deveria ter agido e não agi. E pelo fato de eu ter me omitido, eu criei um dano, gerei um prejuízo para uma pessoa. Então, responsabilidade consiste no quê? Na minha obrigação de reparar um dano e um prejuízo que eu criei, que eu gerei para alguém. Em tese é isso, tá bom? Então, vamos avançar, olha lá.
Então, a empresa, gente, ela tem que se importar o quê? Em não gerar danos e prejuízos para terceiros, né? Ela não pode gerar prejuízo para os fornecedores dela, né? Que são os seus amigos lá, empresariais, comerciais. Ela não pode gerar danos para os seus consumidores, para os seus parceiros, para a sociedade, para os seus trabalhadores, inclusive, não é? Por isso que a gente está falando que existe uma responsabilidade civil de uma empresa, seja uma sociedade, seja ela um empresário individual, atrai para ela o dever de indenizar, tá? Então, se eu crio um dano, um prejuízo para uma pessoa, seja como empresário individual, seja eu como sociedade, eu tenho o dever de indenizar. A gente tem que lembrar que quando a gente é empresário individual, é o empresário individual que vai responder por esse dano. Quando a gente está falando de sociedade empresária, são os sócios que vão indenizar? Não, por quê? Eu já falei, os sócios não são empresários. Os sócios são os meros empreendedores, organizadores daquela atividade empresarial. Quem é empresário é quem? É a sociedade, a pessoa jurídica. Imagine que eu, Janaína e a Paula, nós constituímos a empresa, sei lá, Liberdade Construções. Estou inventando aqui, tá, gente? Limitada. Liberdade Construções Ilimitadas. Nós duas somos sócias dessa empresa. Quem que é o empresário aqui? É a Janaína e a Paula ou é a Liberdade Construções Limitada? A Liberdade Construções Ilimitadas é a sociedade, a pessoa jurídica que é empresária, percebeu? Então, essa pessoa jurídica empresária, ela também tem o dever de indenizar. Ora, quando você, por exemplo, sofre lá um dano de algo que você comprou. Imagine que você foi lá no mercado, numa loja, uma grande loja, fez a aquisição de um celular, de uma geladeira, enfim. E essa geladeira não funciona. Então, você se sentiu lesada enquanto consumidora. Você vai entrar com uma ajuizar uma ação. Você vai ajuizar com uma ação contra os sócios da loja que você comprou? Não. Você vai ajuizar uma ação contra quem? Contra a pessoa jurídica, porque é ela que é a empresa. Entendeu? Ok. Agora, quando é empresário individual, aí tem que ser ele mesmo. Não tem jeito, né? Então, gente, existem dois tipos de responsabilidade civil. Existe a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. A subjetiva é a regra. Quase sempre a gente vai aplicar a subjetiva. Mas, em algumas situações, a gente aplica a objetiva quando a lei diz que a responsabilidade, naquele caso, ela é objetiva. Ou quando a lei fala, ou quando o próprio risco da atividade econômica gera essa ideia de responsabilidade objetiva. Vou explicar melhor, tá? Qual a grande diferença, professora, de uma para outra? A grande diferença é que na responsabilidade subjetiva eu tenho que demonstrar a culpa daquela pessoa que me gerou o dano. Enquanto na objetiva eu não preciso provar culpa de ninguém. Basta eu provar que aquela conduta daquela pessoa gerou aquele dano para mim. Se ela teve culpa ou não teve culpa, o problema é dela. Percebeu? A gente não analisa a culpa, tá? Olha lá que bacana, vamos ver. Na responsabilidade subjetiva, então, que é a regra geral, decorre lá desses artigos do Código Civil, ela tem, então, para que ela seja caracterizada, ela pressupõe 3 elementos. Eu preciso do dano e do prejuízo, óbvio. Se não tem dano, não tem prejuízo, não vai ter dever de indenizar, óbvio, né? Tem que ter um nexo de causalidade, tá, gente? Nexo de causalidade entre a conduta, entre a omissão daquela pessoa, a atitude da empresa e o dano. Então, aquela empresa se omitiu, aquela empresa gerou uma ação negativa, né? E gerou o dano. Tem que ter uma relação de causalidade. E eu tenho que demonstrar também que a empresa teve culpa, porque ela foi negligente, ou que ela foi imprudente, ou que ela foi imperita. Ou eu tenho que demonstrar o dolo. Dolo é quando ela quis gerar o dano. Quando a gente fala que a pessoa fez aquilo com dolo, quer dizer que ela voluntariamente, de forma consciente, ela agiu daquela maneira. Tá? Ela quis agir daquela maneira. Ou ela não queria agir daquela maneira, mas como ela foi imprudente, ela acabou gerando dano. Aí é culpa, percebeu? Então, dolo ou culpa, tá? Não importa. Caracterizado. Então, olha só, para ter responsabilidade subjetiva, eu preciso do dano, obviamente. Eu preciso ter um nexo de causalidade entre a conduta daquela empresa, que pode ser uma ação ou omissão, e o dano que foi gerado, uma relação entre os dois. E eu tenho que demonstrar a culpa, dizer que a empresa foi negligente, que ela foi imprudente, ou demonstrar o dolo daquela empresa. Falar assim, não, ela quis agir, ela fez aquilo porque ela quis,
tá? Imagina que a empresa vai lá e jogue um monte de lixo num rio, contamina a água e essa água era levada lá, abastecia uma população de um bairro que tomava aquela água. E aí todo mundo fica doente e morre. A empresa quis fazer aquilo. Percebeu? Foi dolo, foi doloso por quê? Porque foi uma atitude dolosa. Ela não foi imprudente, não foi por acidente que ela jogou aquele lixo no rio, ela quis jogar o lixo no rio. Percebeu? Então, ela gerou um dano ambiental, um dano às pessoas, um dano social, e ela tem que responder por isso, tá? Agora, e na responsabilidade objetiva? A diferença da responsabilidade objetiva é que aqui eu não preciso provar o quê? Culpa. Não preciso provar dolo nem culpa de ninguém, tá? Basta eu comprovar que o dano gerou, né, aquele prejuízo, que o dano decorreu da atitude da empresa, tá? A responsabilidade objetiva, gente, ela está presente lá no artigo 927, parágrafo único, que fala assim: haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos em que a lei diz que é e nos casos em que a atividade normalmente desenvolvida gera, pela própria natureza dela, risco para os direitos das outras pessoas, tá? Daí, nós vamos ter que analisar caso a caso. Como assim, professora, a própria atividade econômica dela? Imagine uma empresa que faça atividade nuclear. O que vocês acham? Uma atividade nuclear. A própria atividade econômica dela já é perigosa. Ela pode gerar um acidente, um risco aí absurdo. Responsabilidade objetiva, aliás, risco integral dessa empresa. Percebeu? Ela assume o risco da atividade econômica dela. Então, são empresas que possuem atividade econômica, geralmente, que gera risco para as pessoas. Tá? Aí a responsabilidade é objetiva. Geralmente é empresas de transporte, a responsabilidade objetiva no caso de acidentes, percebeu? Ou quando a lei diz que é responsabilidade objetiva. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que no caso de danos ao consumidor, a responsabilidade é objetiva. Sim. Então, se a empresa gerou algum dano, algum prejuízo ao consumidor, ela responde de forma objetiva. Eu não vou ter que provar que a loja, que o mercado, aquilo que me vendeu, aquela pessoa que prestou serviço, aquela empresa que prestou serviço, vou ter que provar se ela teve culpa ou dolo. Não, basta eu dizer que a conduta dela me gerou o dano para ter dever de indenizar. Tudo bem? Legal? Ok, com isso a gente fecha aí a responsabilidade civil das empresas. Vamos a mais uma situação-problema e vamos tentar aplicar nessa situação-problema o nosso conhecimento de responsabilidade civil. Legal? Então, vamos lá. Olha só. Responsabilidades por danos causados ao consumidor. Veja só. Logo no primeiro mês de funcionamento, o pet shop do Félix, o que aconteceu? Ele recebeu uma notificação que foi enviada pelo cliente dele, que afirmava que o cachorro havia desenvolvido uma alergia severa, depois de passar por uma sessão de banho, tosa oferecida pela empresa, e que precisava gastar uma quantia expressiva com medicamentos para o animal. Preocupado, então, o que o Félix fez? Ele consultou um profissional do ramo jurídico, dizendo se ele seria ou não responsabilizado por isso. Aí a empresa de Félix pode ser responsabilidade por esses prejuízos sofridos pelo cliente? De qual modalidade de responsabilidade civil a gente está falando aqui? Gente, então nós temos que pensar o seguinte: quando a gente está falando de responsabilidade civil das empresas, a gente tem que lembrar que a responsabilidade civil, quem é a outra parte? Como eu estou dizendo assim, por exemplo, quando a gente está falando da empresa e consumidor, a regra sempre vai ser responsabilidade objetiva, tá? Por quê? Porque o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, fala que a responsabilidade é objetiva. Então, a gente vai aplicar a responsabilidade objetiva aqui, tá? Agora, quando é, por exemplo, responsabilidade da empresa perante um trabalhador, um empregado, também tem, né? Imagina que o empregado sofre um acidente de trabalho. Qual que é a responsabilidade dele? Aqui, em regra, a responsabilidade é subjetiva. Por que é subjetiva? Porque a Constituição fala que a regra é subjetiva, percebeu? E daí, quando é uma relação empresarial, imagina, uma empresa com outra empresa, aí também a regra vai ser responsabilidade subjetiva, a não ser naquele caso em que a própria atividade econômica daquela empresa já gera risco para alguém. Aí nós vamos ter que analisar caso a caso. Aqui não é igual matemática, tá? Aliás, direito não tem nada a ver com matemática. Nós vamos ter que analisar o contexto, o caso que tá sendo analisado, para saber qual a responsabilidade que é.
Nesse nosso exemplo da situação problema, a gente está falando de uma situação de empresa e consumidor. Então, aqui a regra é responsabilidade objetiva, tá? E se o nosso amigo do pet shop, ele ocasionou, ele vendeu uma mercadoria e essa mercadoria veio a trazer um dano, um prejuízo para o consumidor, obviamente que ele vai ter responsabilidade civil, ele vai ter que indenizar esse dano que ele criou, né? A obrigação dele é justamente reparar esse dano, tudo bem? Então, olha lá. Então, nesse caso, gente, a empresa de Félix, ela pode ser responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo cliente? Qual a modalidade de responsabilidade civil que a gente está falando aqui? Sim, se houver a demonstração clara do dano, do prejuízo financeiro, do nexo de causalidade, que é a relação entre o serviço prestado da empresa e o dano suportado, a empresa pode sim ser responsabilizada. Nesse caso, por se tratar de uma relação de consumo, o que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar a relação que é a responsabilidade objetiva, né? A gente vai aplicar a responsabilidade objetiva justamente porque é a regra prevista lá no artigo 12 e 14 do CDC, tá? Na maioria das vezes, a empresa ela sempre vai ter o dever de reparar o dano e o prejuízo causado ao consumidor, tudo bem? A não ser que ela prove, né, que a culpa foi exclusiva do consumidor, mas nesse caso aqui, obviamente que não. Porque se eu vou a um pet shop, a uma loja, faço aquisição de uma mercadoria, utilizo ela em casa com uma finalidade e ela me traz um prejuízo, obviamente que haverá reparação de danos aqui, tá? Sem dúvida alguma. Tudo bem? Responsabilidade objetiva. E aí a gente tem que lembrar que na responsabilidade objetiva, basta que eu demonstre que aquela conduta da empresa, qual foi a conduta da empresa daqui? Me vendeu uma mercadoria com problemas, né? Uma mercadoria com defeito, com vício, não é isso? E que essa venda dessa mercadoria me gerou um dano. Então, existe uma relação de causalidade entre o dano que eu sofri com a conduta da empresa. Caracterizou a responsabilidade civil objetiva, tá? Não temos que verificar a culpa nem dolo. Por quê? Porque a responsabilidade é objetiva, então a gente não analisa a culpa e nem dolo. Não analisa a intenção e nem analisa se a empresa teve, né, o empresário lá, se ela teve ou não se ela teve ou não culpa, né? Se ela foi imprudente, se ela foi negligente, ou se ela realmente agiu com dolo, ou seja, agiu de forma consciente para me gerar aquele dano. Não preciso analisar isso, porque a culpa não é elemento da responsabilidade civil objetiva. Combinado? Legal? E com isso, então, a gente fecha a nossa situação problema. Vamos para o nosso momento de interação? Legal! E nesse momento de interação, eu vou deixar aqui aberta para você enviar suas dúvidas. Eu vou dar um tempinho para você enviá-las e eu volto daqui a pouco.
Oi, gente, olha só, eu não vou conseguir responder todos os questionamentos de vocês aqui, eu vi que vocês estão bem participativos nas aulas, eu fico muito feliz de verdade. Eu vou responder algumas questões, e aí se porventura ficar alguma que ainda ficou, né, que não tenha muito esclarecido, vamos combinar assim, você envia para o nosso tutor, à distância, e ele vai enviar para mim, aí eu respondo para vocês, vamos combinar? E então vocês fiquem super abertos, fiquem bem tranquilos de me enviar qualquer questionamento, não só em relação àquilo que eu não respondi agora, mas se depois você estiver lá estudando na sua casa e surge mais uma dúvida, fiquem tranquilos em me enviar, vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou aqui responder então algumas. Olha só, eu tenho aqui o pessoal de Viçosa, de Minas Gerais, perguntando sobre essa questão da difamação, de fake news, essa questão de quando existe lá toda uma difamação em redes sociais e tal, se essas pessoas podem ser, elas têm o dever de responsabilizar. Sim, gente, tem sim, tá? Inclusive, tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com aquilo que vocês falam, com aquilo que vocês postam em redes sociais. Essa questão da difamação, a questão da calúnia. Calúnia é quando você imputa alguém, inclusive a imputação de um crime, né? Dizendo que aquela empresa cometeu algum crime, ou que aquele sócio cometeu algum crime, enfim. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela também tem a honra dela, né? Que a gente chama de honra objetiva dela. Ela também tem a imagem dela que ela tem que ser preservada. Então, é claro que nesse caso cabe sim responsabilidade civil, pode entrar com uma ação. Tem que tomar muito cuidado, principalmente trabalhadores. Às vezes, algum trabalhador quer falar mal da empresa que trabalha. Isso é perigoso, gente. Tem que tomar muito cuidado. Consumidores também. Às vezes, a gente fica com raiva de alguma empresa que a gente comprou um produto. Não é assim? Aí a gente quer lá falar muito mal. A gente tem que tomar cuidado. Claro que você pode exercer a tua liberdade de expressão, de falar de alguma coisa que você não ficou, que você ficou insatisfeita, de alguma empresa que não te atendeu bem. Isso não tem problema. Mas desde que você não xingue, né? Desde que você não use palavras de baixo calão, desde que você exerça a sua crítica, a sua liberdade de expressão, mas de uma forma mais respeitosa. Caso contrário, cabe sim indenização, tá? Cabe uma ação civil aí, buscando responsabilidade, tá bom? Aí, gente, olha só. Professora, qual a função primordial do direito empresarial diante de uma economia digital? Olha que pergunta bacana lá do pessoal de Teixeira de Freitas da Bahia. Gente, é importantíssima essa discussão. Aliás, eu até vou dizer para vocês que existe um ramo do direito empresarial que estuda justamente esse direito digital, é algo que está crescendo no nosso país, né? E a gente precisa regulamentar, né? A gente precisa regular essas novas relações que estão sendo construídas, né? Principalmente no direito digital, não só nas relações comerciais, nas relações empresariais, mas nas relações trabalhistas também, né? Muitos trabalhadores hoje aderiram à questão do home office. Enfim, gente, tem toda uma questão aí que nós vamos construir ao longo do tempo, que o direito também vai construir, porque o direito ele tem que acompanhar essas mudanças, né? E tem que se adequar. Mas a gente já tem poucos estudos, né, e pouca legislação aplicada a essa ideia do direito digital, mas nós temos, tá? A gente tem, inclusive, a própria lei do Marco Civil da Internet, ela traz uma regulamentação importante que pode ser também aplicada no direito empresarial. A proteção de dados, a gente teve aí a recente publicação da Lei de Proteção de Dados, que é uma lei super importante que se aplica à atividade empresarial também, tá? Ou seja, o nosso país está crescendo um pouquinho na sua legislação para tentar acompanhar essas mudanças, tá certo? Que mais, professora? Empresário individual, pessoa física, pessoa jurídica, uma pessoa só. Mas existe uma diferença entre a pessoa e pessoa jurídica? O pessoal lá de Caico, do Rio Grande do Norte, mandou. Importantíssima, tá, gente? Só vou responder mais essa que a gente tem que voltar. Olha só. Essa questão é importantíssima. Temos que lembrar o seguinte, empresário individual é só a pessoa física, tá? Não tem criação de pessoa jurídica. Então, todas as dívidas dele, as dívidas pessoais com as dívidas da empresa, patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa, às vezes pode se misturar, tá? Pode ser uma coisa só. E a responsabilidade dele é ilimitada pelas dívidas da empresa. Quando a gente está falando da criação de uma sociedade limitada, de uma EIRELI, ou de uma sociedade limitada com uma pessoa só, que nós chamamos agora de sociedade unipessoal, a gente tem a pessoa física, que é aquela pessoa natural que vai constituir essa empresa, e nós temos a criação de uma pessoa jurídica, que são separadas, percebeu? Então, eu tenho a pessoa jurídica, sociedade unipessoal, eu tenho a EIRELI também, que é uma empresa individual,
tá? E eu crio essa pessoa jurídica. Aí eu separo. Eu separo a pessoa física, natural, da pessoa jurídica, que vai ser essa empresa, que vai ser essa atividade empresarial. É ela que vai responder por tudo. E aí a responsabilidade dela é limitada. Limitada ao capital social, limitada às cotas sociais dela. Percebeu? Essa é a grande diferença, tá? E com isso, então, gente, a gente fecha nosso momento de interação em decorrência do nosso tempo, tá bom? Até mais. Vamos para o nosso momento final da aula, recapitulando. Vamos só fazer aqui uma breve síntese dos assuntos que a gente abordou na nossa aula de hoje. Olha lá que legal. A gente conversou, então, sobre a teoria da empresa e o empresário, né? A gente viu as atividades que podem se enquadrar, quem que está excluído de atividade empresarial. A gente viu que aquela pessoa que é incapaz não pode ser empresário individual. Vimos as hipóteses de impedimento que inviabiliza o exercício da atividade empresarial. Falamos sobre os princípios jurídicos do direito empresarial, dando uma ênfase à função social da empresa, não é? A gente viu os tipos de classificação de empresas e os mais comuns são sociedade limitada, sociedade anônima, o empresário individual e a empresa individual de responsabilidade limitada. Vimos que através do faturamento a gente pode conseguir enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte e MEI para se adequar, certo? E a gente fechou também falando sobre a responsabilidade civil da empresa, dizendo sobre o dever que ela tem, né, de se responsabilizar quando ela faz o quê, gente? Quando ela gera um dano ao consumidor, ao trabalhador, enfim, a qualquer pessoa. E aí a gente vai atrair esse dever de reparar esse dano, ok? E com isso, então, eu fecho a nossa aula. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, um prazer aí discutir direito empresarial na nossa primeira aula. Espero que você tenha uma linda semana. A gente se vê na próxima segunda-feira. Tudo de bom para você. Um grande beijo. Tchau, tchau.